Olá, tudo bem? Satisfação estar com você de novo, aqui no Eu e Você, esse programa que chega trazendo um pouco mais a respeito do universo das pessoas, das histórias pessoais, o que as pessoas têm a dizer, e elas têm a dizer muita coisa. Às vezes a gente não tem tempo para ouvi-las, mas aqui a gente dá a oportunidade para que isso aconteça. Eu sou professor, com muita honra, de psicologia, dou aulas no Centro Universitário do Norte de São Paulo, na UNorte, e às vezes eu me pergunto como hoje está a docência de um curso superior, para que direção ela está indo? A sociedade está conduzindo hoje o docente está entendendo para onde a sociedade está indo? Como é que fica isso hoje na formação de novos alunos e alunas? E nada mais interessante para a gente enveredar para esse assunto do que receber o nosso convidado de hoje aqui, que também é professor, meu querido colega e amigo José Mauro Silva. Muito prazer te receber aqui no Eu e Você. Já fazia um tempo que eu queria bater esse papo contigo e eu vou, como de praxe, como de costume, já lançar uma pergunta que é importante para mim, importante para as pessoas que estão assistindo e também importante para você. Quem é o José Mauro? Pois é, Marcos. Prazer estar aqui com você, né, nessa oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite e vamos lá para esse bate-papo. E sua pergunta é muito... Provocadora? Exatamente, provocadora. Você sabe que eu ainda não sei exatamente quem sou eu, né? Eu estou tentando descobrir cada dia. Interessante, a humildade, né, de reconhecer isso. É verdade, né? Cada dia a gente vai tentando descobrir quem a gente é, porque às vezes a gente não experimentou toda a nossa potencialidade, né? Então a gente ainda não sabe quem realmente nós somos. Eu posso dizer que eu sei, assim, quem eu sou pelo que eu já fiz, né? Até hoje, porque eu estou com 54 anos, né? E então eu já fiz bastante coisa na minha vida. Então eu posso me definir como um professor. Né? Estamos aqui no ambiente de universidade, mas para a minha vida, para o mercado, né, para tudo, eu me defino como professor. Você se define como professor? Eu me defino. É uma definição hoje, sua? Eu sou um professor por opção, na verdade. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu faço porque eu quero fazer isso e é o que eu gosto. Eu brinco às vezes que eu nem trabalho, porque eu faço o que eu gosto, então, portanto, não é um trabalho, né? É um prazer. É lógico que a gente precisa de dinheiro, precisa de renda para sobreviver, né? Para nossas despesas, para as coisas da nossa vida normalmente. Mas fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso, eu acho que é uma fórmula perfeita, né? Maravilhoso, né? É verdade. Isso, eu diria para você que é uma grande honra que nós temos na nossa vida, porque eu também me enquadro nessa linha que você está trazendo, porque eu faço o que eu gosto. Dar aulas de psicologia para mim é assim, é um elixir diário. É como se tomasse a fonte da juventude todos os dias. Né? O que a faculdade me dá a oportunidade de poder ter esse contato com os alunos e trazer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e hoje a gente compartilha conhecimentos é fantástico. E, ao mesmo tempo, praticar a psicologia do ponto de vista clínico. Né? E você é um economista e também um advogado, agora, formado aqui. Pois é. Como é que é a sua história? Eu vou contar para você. Eu sou mesmo economista, mas na verdade, assim, eu falei que eu sou professor, mas hoje, né, em 2023, né, eu me defino já há alguns anos como professor, porque eu me dedico exclusivamente para essa atividade. Para a área acadêmica, né, e para a docência. Exatamente. Né? Ao longo da minha vida, eu já trabalhei no mercado privado, eu já trabalhei na indústria farmacêutica por 16 anos. Né? O que você fazia? Então, eu comecei como meu primeiro emprego, né, uma época que eu morava em São Paulo, né? Na verdade, eu era daqui do interior, né, de São Paulo, na região de Jales, né? Fui para São Paulo, como muita gente foi, né, aqui da região, do Brasil todo, para as cidades grandes estudar. Foi onde eu fiz economia,
né? Mas meu primeiro emprego foi na indústria farmacêutica, eu trabalhava na fábrica, né? A gente produzia medicamentos, a gente desenvolvia produtos, a gente, né, a indústria farmacêutica, a gente produz medicamentos, obviamente, Sim, então claro. vivenciava todo aquele mundo lá, né, de uma indústria, de fábrica, de pessoas, né, de você tá produzindo alguma coisa que você sabe que vai melhorar a vida das pessoas, que vai contribuir para a saúde das pessoas. Então eu me sentia muito orgulho daquilo que eu fazia. E depois disso, né, que eu fiz faculdade de economia, eu fui fazer... Aonde você fez? Eu fiz faculdade de economia na Unip. Ah, na Unip. Né, isso, em São Paulo, na época eu morava lá. E depois eu fui fazer mestrado, né, em economia, porque hoje eu me sinto muito orgulhoso de estar na UNORTE, né, dando aula desde 2010. Né, mas nessa época que eu trabalhava nos farmacêuticos, fazia faculdade de economia, né, eu tinha assim uma ideia, um sonho, né, de fazer um mestrado, um doutorado, e eu queria dar aula na USP. Né? Essa era a minha meta, eu vou fazer um mestrado, doutorado, eu quero dar aula na USP. Então eu comecei a fiz a faculdade, estava fazendo mestrado, e no meio do mestrado, né, eu casei, atrasei um pouco o mestrado, concluí o mestrado, né? E também, eu estava vindo para cá, estava até pensando nisso, né? A vida, né, graças a Deus, é muito longa. Não dá para você fazer a mesma coisa a vida inteira. Porque quando eu entrei para trabalhar na indústria farmacêutica, eu encontrava pessoas que tinham entrado lá no primeiro emprego e estavam aposentando lá. Então, assim, até os anos 90, você conseguia entrar numa empresa, trabalhar a vida inteira lá e se aposentar lá. As pessoas ficavam 20, 30, 40 anos no mesmo emprego. Era isso que dava sentido à vida, isso, né? Isso era um orgulho para as pessoas, né? Para a família. Isso, nossa, é verdade. Então, né, eu trabalhei 16 anos nessa empresa, né? E hoje, né, o mercado, as coisas mudaram muito. Então, você fica 5 anos numa empresa, 10 anos na outra, né? E diminuiu bastante esse tempo de casa. Né? Então, não se fica mais 30, 40 anos na mesma empresa. Ainda bem, né? Não, sim, eu acho isso bem, muito bom para as empresas que se renovam e para nós, né, pessoas, trabalhadores que se renovam também, né? Nos renovamos. Né? Você se renovou? Minha vida mudou várias vezes, eu estou muito feliz com o estado atual dela né, e isso daí também me propiciou. Porque eu pensava assim, a vida é muito longa, eu tenho que ter um plano B. Se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Então, aí eu fui fazer o mestrado que eu queria dar aula, era o meu plano B de vida, né? Certo. Era, assim, um sonho de fazer mestrado, doutorado, né, e dar aula na USP, porque era meu sonho de estudante, assim, né? Então, eu fiz porque eu achava que eu tinha que ter um plano B, porque eu já tinha família, tinha que sustentar minha família. Eu não podia ficar num risco de repente, perder o emprego e minha família também, ficar desassistida, né? Então, eu fui fazer. E aí... eu casei, e aí, né, veio as obrigações, as responsabilidades, né? E eu posterguei um pouco aquela ideia de fazer um doutorado, e eu ainda não fiz, na verdade. E você está perseguindo esse doutorado? Olha, Marcos, a gente falou agora há pouco, né? Hoje, então, eu me defino como professor, mas, para falar a verdade, não é que eu desisti, eu ainda não achei um objeto, assim, alguma coisa que eu né, decida, não, vou fazer um doutorado nisso. Então, hoje, assim, para mim, isso ainda não está, assim, como uma tecla mais importante da minha vida, né? Entendi. Porque, veja só, depois, com o tempo, né, eu estava casado, eu tive filhos, né? Eu tenho 2 filhos, né? O Gabriel tem 26 anos e a Manuela tem 10 anos, né? Depois de um tempo, a vida também vai mudando, a gente vai passando altos e baixos, a gente vai passando momentos bons, momentos de dificuldades. E em um certo momento da minha vida, né, da minha esposa, que eu também era casado e hoje eu sou divorciado, né, a gente resolveu vir para o interior do estado de São Paulo. Então a gente veio para São José do Rio Preto em 2010. Né? Então em 2010 a gente veio para cá, montamos um comérciozinho aqui em São José do Rio Preto. E aí, depois eu vim dar aula aqui na faculdade, certo, na UNORTE, porque eu já tinha um mestrado, né, era economista, tinha um mestrado, e vim aqui dar aula e aqui estou até hoje, né?
Então, me dedicando à atividade de econômica, né, de professor. Então, assim, por isso que eu falo que hoje eu me defino como professor, porque eu só faço isso. Mas também... Mas vem cá, me fala uma coisa. É isso que você quer fazer para a tua vida inteira? 2023 é na Unorte. São mais de 30 cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, tecnologia de última geração, infraestrutura completa e corpo docente qualificado garantem a você a melhor formação. Na Unorte, seus sonhos se tornam realidade. Acesse o site unorte.edu.br ou nosso WhatsApp para mais informações. Unorte, seu lugar é aqui. O que você não faria na tua vida? Eu? O que você não faria? O que está fora de cogitação? Ficar parado. Não, tudo bem. Ficar à toa, Tá, sabe? ficar parado, óbvio, Isso, né? eu não... Nós não podemos, com mais de 50 anos, pensar nisso, É né? verdade. Hoje não tem mais essa filosofia de vida em você ficar inerte, né? A vida é movimento, né? Mas vem cá, uma atividade que você jamais faria, por exemplo? Eu? É difícil você falar, isso eu jamais faria. Porque, na verdade, depende da necessidade. Então, eu acho que eu não faria... Mas a gente tem escolhas, né? Exatamente, eu tenho escolhas, né? Eu tenho a escolha de não fazer também, né? Eu tenho a escolha de não fazer. Então, assim, cara, eu acho que é mais assim, o que eu faria, entendeu? Não, o que você não faria. Do que o que eu não faria. Eu quero saber o que você não faria. O que eu não faria... Você se define como professor, ok, é isso que você faz. Uhum. Muito bem, por sinal. Mas tô o contente. que você jamais faria? Assim, tirando as coisas ilícitas, É que né? você nunca pensou nisso, né? Não. O que eu não faria, né? Eu acho que não faria coisas que são, assim, imorais, ilícitas, né? Então, assim, contra aquilo que a gente prega no dia a dia, né? Tipo o quê? Marcos, você tá me provocando, hein? Eu não Eu sou saberia, provocador. cara, Eu sou sabe? provocador. O que eu não faria? Eu acho que eu não faria, assim, como atividade profissional, eu acho que eu não faria algum mal para alguém, alguma coisa, para prejudicar as pessoas nesse contexto social, mas em termos de atividade profissional, eu acho que eu faria... Tudo seria válido, por exemplo? Sim, válido, de acordo com a minha formação, minha profissão, né? Então, eu faria. Não tem nada que eu não faria, sabe? Assim, Eu, por exemplo, só trocando aqui com você, porque é um paradoxo contigo. Eu não me vejo, por exemplo, sendo um profissional do direito. Eu não tenho perfil para isso e nunca seria um advogado, mesmo que fosse por uma necessidade. Agora, você se lançou a essa atividade. Você abraçou 5 anos de faculdade, era professor e foi se tornar aluno. Essa é uma experiência interessante. Pois é. Eu vou falar uma coisa para você. Então, já que você não seria um profissional do direito, eu posso dizer que eu jamais faria medicina, né? Eu não faria psicologia, porque eu teria que entender a mim primeiro. E é difícil a gente entender a si próprio para tentar ajudar os outros. Você nunca quis se entender? Não, já quis, mas eu já desisti. Por que desistiu? Porque é complexo. Eu deixo para os psicólogos isso daí, entendeu? Né? Mas você vai chegar, por exemplo, aos 80, 90 anos sem saber quem você foi? Pode ser. Pode ser. Estou te falando isso pelo seguinte, ser um professor também é ser um entendedor do que é a vida. Sim. E do que nós somos. Não é porque é apenas da área da psicologia que isso fica restrito a só quem está nesse universo da psicologia. Pode ser. Eu vou falar da minha experiência como professor, já que nós estamos aqui, né, no ambiente acadêmico. Eu não sou professor só de universidade, né, e hoje estou feliz por ser um professor de universidade, algo que eu sempre quis, né. Eu dou aula no ensino médio, eu dou aula para o 6º ano, como diz o Karnal, né,
quem dá aula para o 6º ano sabe o que é, né? Então eu dou aula para o 6º ano de matemática, uma molecadinha, Nossa, 30 que desafio, alunos de hein? 12, 13 anos. Isso é um baita desafio É hoje em um dia, baita hein? desafio. Eles ficam na sala de aula? Ficam. Depois de 2 semanas, eu já sei o nome de todos e são todos meus amigos, né? Porque assim... Esse é um recurso teu, né? Você traz o aluno para a tua proximidade, né? Porque, cara, o aluno, existe uma figura do aluno, mas por trás daquela figura você tem um ser humano. Claro. Entendeu? Então, se você enxergar ele como ser humano e não só como um aluno, pronto, você já tem ele. Né? Sem dúvida. Então, isso é importante. Ver a pessoa como ser humano antes de tudo. E depois aluno. Né? Mas deixa eu falar uma coisa Então, para você, pode. sem querer interferir no teu raciocínio, porque quando você fala, a pergunta que eu te fiz no início, quem é você? Você pensou e falou, eu sou um professor. Esse é um papel social seu no mundo. Sim. Você também é pai, não é? Sou. Você é tio, Sou. também é outro papel social. Sou avô, que Você ainda é avô? não, tá? Não. O quê? Não sou avô ainda. Ah, não é avô, Não. mas é um papel social que pode vir. Com certeza. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você é muito mais do que isso. O nosso ser, ele é maior do que aquilo que a gente faz. O que a gente faz é parte integrante do ser. Aí você está complicando já para mim, entendeu? Então, assim, eu vou dizer que eu sou um professor, tá? Então, eu gosto de dar aula, assim, para qualquer, né, idade. Então, Mas eu você, consigo... Mas você é professor 24 horas? Ah, cara, hoje com as redes sociais, às vezes eu recebo mensagem meia-noite de aluno, então eu posso dizer que eu sou 24 horas professor. Eu também, entendeu? Então, assim, eu dou aula desde o 6º ano, esse ano agora, hoje de manhã, eu dei aula para o 9º ano, né, de matemática. Você está aqui nesse mundo para dar aula, é isso? A tua função no mundo é é isso, essa. cara. É isso Eu que você acho quer que é fazer. mais assim, desenvolver pessoas. Porque eu não só dou Desenvolver aula de pessoas. matemática, às vezes eu fico assim pensando, até não me preocupo tanto em ensinar matemática, que ninguém esteja nos ouvindo, tá? Para eles, mas de fazer eles entender a importância deles no mundo, a importância da vida deles e o quanto eles são capazes de fazer as Sem coisas. dúvida, o potencial E isso, para de mim, cada um, é o né? mais importante, despertar neles. Autoconfiança, Porque a acreditar. matemática é uma parte ali importante, mas para mim é a parte menor. Fazer eles acreditarem neles. Porque, Marcos, como as pessoas desacreditam em si ou de si mesma? As pessoas não acreditam Cada no vez potencial mais delas. isso tá acentuado, É verdade. né? Tem uns alunos, assim, um aluno do 6º ano, aluno do 9º ano, já está ali virando adolescente, até um aluno do ensino médio, que o ano passado eu dei aula para o ensino médio, é assim, fazer eles acreditarem que eles são capazes, que eles podem muito mais do que eles imaginam, é um desafio. Então Muito, isso muito para mim é a grande. parte mais importante. E ensinar matemática, eu ia junto, sabe? Então, eu posso dizer que eu sou eu não Uma gosto ponte de pra isso. de colocar como educador, porque eu não quero ficar restrito à pedagogia, sabe? Entendi, claro. Então, assim, eu quero ser uma pessoa que... Você é uma ponte de transformação que de abre pessoas. portas. É isso? Isso. Uma Eu acho que é ponte de isso, transformação cara. de pessoas. É isso, né? Eu também me considero. Entendeu? Para as pessoas, sabe, ver que elas podem, muito mais do que elas imaginam. Ô Zé, me fala uma coisa. Na tua primeira área, economia, eu quero saber o seguinte, como é que você está vendo o momento econômico do Brasil? Porque você dá sempre entrevistas para emissoras de TV, eu quero saber um pouquinho do teu pensamento, como é que você está vendo a atualidade nesse sentido? Momento econômico nosso. Pois nós estamos vivendo um momento de transformação no mundo e no Brasil. No mundo todo, Eu sempre, quando eu trabalhava na indústria, assim, né, eu falava que ou a gente muda ou as coisas mudam a gente, sabe? Então, e a mudança está acontecendo o tempo todo. Então a gente acha que está numa normalidade, todo mundo queria passar a pandemia para vir em uma normalidade, mas não existe uma normalidade, as coisas estão mudando o tempo inteiro. Então, hoje o mundo está muito instável, né? Se você for ver a configuração economia mundial, geopolítica do mundo, né? Ela está com muita tensão, né? E também
a economia não está bem. Depois da pandemia, a economia no mundo todo, a economia mundial, os países, os Estados Unidos, a Europa, a China, né, a Inglaterra, né, que está na Europa também, a Ásia, não estão bem politicamente nem economicamente. E o Brasil, né, também, América Latina, você vê a Argentina está com inflação de 100% já, né, e isso destrói a economia, destrói a riqueza, destrói... O que a gente pode esperar daqui para frente nesse sentido? Né, a expectativa das famílias. E nós aqui no Brasil estamos numa situação, né, não confortável, mas também não tão ruim. Mas nós também não sabemos para onde vamos. Se vamos ficar mais confortável ou se vai piorar as coisas. Né? Pela a configuração hoje global, eu acho que a gente vai piorar um pouquinho, né, ao longo desse ano, né, porque existem alguns conceitos em economia que são importantes, como inflação, crescimento, emprego, desemprego, taxa de juros, e isso, né, gastos públicos, arrecadação, tributação, e isso impacta muito a vida das pessoas, impacta muito a vida das famílias. Eu sempre digo que é muito difícil você nascer e enriquecer no Brasil, né? E nós estamos vivenciando isso daí. Sim. As coisas estão muito difíceis para as famílias. Sim. Então, eu posso dizer que eu tenho esperança, assim, muita esperança em 2023, com o novo governo, que as coisas vão se encaixar. Mas está muito difícil, viu? Eu estou bastante, não desanimado, mas apreensivo, digamos Descrente, assim. não. Descrente não, né? Porque a gente deve sempre acreditar, mas apreensivo, eu diria, Apreensivo. com o cenário econômico que nós estamos vivendo aqui no Brasil e também, né, a situação que todo mundo está Zé, vivendo. você sabe uma coisa que me preocupa bastante, Não. pegando esse exemplo que você está trazendo? Em via de regra, as pessoas em si, elas não entendem quase nada sobre economia. Você não acha que o ensino de economia, ele precisava desengessar um pouco e começar a chegar às pessoas de uma maneira um pouco mais popularizada e trazer para as pessoas um conhecimento de economia que elas não têm até hoje? E não há como a gente não ter esse conhecimento no século XXI. Pois é, a gente já está entrando, né, nós estamos no século XXI e a gente ainda está pensando assim, como aprender determinadas coisas que são básicas, né? Por exemplo, um casal que vai casar, né, vai construir uma família, construir uma riqueza, um patrimônio também, que é importante. Ele tem um cursinho de casamento, mas não tem um cursinho de como eles administrar o orçamento doméstico. Sim. Você entendeu? Fazer um planejamento, eles não têm noção nenhuma. E não tem nenhum tipo de orientação nesse sentido, você falou, é verdade. Hoje eu vejo assim as áreas muito separadas, muito assim divididas, há muita especialidade e pouco contexto, né? Sim, assim, claro, concordo. Então, o direito é uma área específica, a economia é uma área específica, a administração é uma área específica, é tudo específico. E aí você não consegue juntar isso daí, entendeu? Isso. E aí as pessoas acabam no fim tendo uma formação muito fragmentada e não tem uma noção nem específica, nem do todo. Zé, como é que as pessoas vão entender de economia se nem de matemática elas sabem? Pois esse é um desafio. Se a gente for começar pela base, hoje tem um que nós chamamos de novo ensino médio, e esse novo ensino médio tem algumas áreas que chama projeto de vida. Nesse projeto de vida, eles aprendem um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre matemática financeira, né? Mas assim, ainda é muito embrionário isso aí, vamos dizer, está começando. E os alunos às vezes não aderem muito a essas disciplinas que não sejam assim muito específicas, Por que né? você acha que não? Não aderem porque eles também não visualizam. O TikTok está mais interessante do que isso? É verdade, né? As redes sociais, coisas... Às vezes eu falo para os alunos, para ler alguma coisa, eu já fico pensando, o aluno não vê um vídeo nem de 3 minutos mais, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, que eles veem coisas só de 15 segundos, né? 45 segundos, 10 segundos, e aí vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e aí pegar um livro para ler alguma coisa já está fora da cogitação. E você como educador, isso para você não é frustrante, não? É desafiador, sabe? Desafiador, claro, mas eu mas não não é diria frustrante? assim, frustrante, eu diria que
Meus pais talvez não acreditassem que eu fosse, né, por ser diferente do que eles foram criados, eu fosse dar certo na vida, vamos dizer assim. Então, olhando esses jovens com esse padrão agora, eu posso achar que eles não vão dar certo na vida. Mas, apesar do TikTok, eles vão dar certo na vida, entendeu? Então, isso não está roubando totalmente o conhecimento ou a aprendizagem desses alunos, não. Eles estão ainda assim com o TikTok, com essas redes sociais, né, essas coisas assim super curtas e rápidas, e vem outra, eles ainda estão aprendendo alguma coisa assim. E eles querem aprender e eles querem dar certo na vida, né? Então eu acredito. Existe uma disposição ali, né? Existe. Mas hoje a gente tem uma informação fragmentada. Antigamente a informação era centralizada. Quer dizer, o mundo mudou muito, as pessoas também estão mudando muito e os hábitos e costumes hoje são outros, as necessidades e os desejos e daí para diante. Quer dizer, você está preparado para esse século XXI como pessoa? Olha, preparado, a gente nunca está. Porque quando você está preparado para alguma coisa, tudo muda e aquilo se torna obsoleto. Entendeu? Então, quando eu fiz meu primeiro curso de datilografia, eu achei que estava preparado para arrumar um emprego. Aí veio o computador, aquilo lá não serviu para nada. Eu nunca usei, eu cheguei a usar a máquina de datilografar no trabalho, mas aquilo não foi um requisito para ser contratado. Entendi. Então, hoje, eu posso dizer que eu estou preparado, mas aí tudo muda. Então, por exemplo, quando eu comecei a gravar o meu primeiro vídeo, que alguém pediu para mim, você precisa gravar um vídeo, e eu não sabia como. E eu não tinha coragem. Gravei uns 5, 6 e achei que nenhum ficou bom. Estava em casa com a minha filha, na época ela tinha 2 anos, tinha 3, não, acho que tinha 4 anos, né? Ela tinha 4 anos. Ela pegou o celular e começou a gravar um vídeo fazendo... a gente estava fazendo brigadeiro. E ela começou a gravar com uma naturalidade tão grande que eu olhei aquilo e falei, se a minha filha tem 4 anos e grava um vídeo, por que eu tenho 44 e não consigo gravar um vídeo? 40 Você entendeu? anos a mais que ela. Falei, cara, aí, tá, aprendi com ela. Falei, eu vou gravar um vídeo. Então, assim, a gente vai se adaptando à mudança, né? Claro, claro. Então, você não pode se acomodar e dizer que eu estou preparado, porque aí você acabou de ficar ultrapassado, né? É verdade, em construção e evolução, né? É verdade. Preparados não, mas em preparação. Isso. Zé, sensacional poder estar aqui com você, debatendo essas questões. Você é uma figura muito especial, que eu prezo muito. É sempre bom compartilhar conhecimentos com você. Nós somos professores de cada um dentro da sua área, mas são áreas que se complementam. É verdade. Né? E é um grande prazer ter você aqui. Eu espero que a gente possa ter muito tempo ainda para dialogar. Deixa eu fazer um bate-bola rápido contigo. São perguntas instantâneas para respostas rápidas, tá? Tá. Uma dificuldade sua? Dificuldade? Concentração. Uma conquista sua? Liberdade. Um medo teu? Meus filhos. Um sonho teu? Ter sucesso. Entendi. Sucesso. Isso. Você já é bem-sucedido, não é? Cara, eu me considero que sou bem-sucedido. Porque ter sucesso não é você ter dinheiro, mas é você ter uma série de conquistas. Por exemplo, eu tenho 54 anos, acabei de me formar em Direito, nós falamos agora há pouco, né, aos 53, passei na OAB, abri meu escritório agora em 2023 e vou começar uma carreira aos 54 anos. Então eu posso dizer que eu tenho sucesso. Isso é maravilhoso. Né? Então, esse você é um sonho. Empreendedor do seu sucesso. Espera aí, deixa eu continuar com o bate-bola aqui. Aonde você gostaria de estar nesse momento? Onde você está. Por quê? Porque é interessante estar entrevistando alguém. Às vezes,
é melhor do que você estar sendo entrevistado, entendeu? Interessante. Zé, você é um grande parceiro de docência que eu espero que a gente possa ter muito tempo aí para dialogar. Meu querido, muitíssimo obrigado por Obrigado a você estar você, aqui. tá? E obrigado a você também por conferir essa conversa sensacional que a gente teve aqui com o Zé Mauro. A gente se vê no próximo Eu e Você. Até lá!